Pare de tentar explicar Deus. Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar pra você por que você deveria parar de fazer isso. Na verdade, eu vou contar por que isso é impossível, na verdade, tá bom? Antes de mais nada, bem-vindo aqui no canal, meu nome é Rodrigo Lemos. Já se inscreve aí, aqui eu falo sobre música, sobre espiritualidade, enfim, filosofia e vários outros assuntos. Seja bem-vindo se você é o primeiro vídeo, tá? Vamos começar por aí pelo seguinte, cara, eu me converti tem poucos anos, né? Tem 2 anos que eu me converti de verdade. De lá pra cá, me converti ao cristianismo, no primeiro momento em igreja evangélica, depois fui passando até chegar na igreja católica, onde eu tô aí até hoje há 1 ano e pouquinho, quase 2 na verdade, foi bem rápido essa conversão, né? Mas enfim, de qualquer maneira, dividimos, né, desse assunto macro que é Deus em várias outras religiões, mais precisamente de Cristo no cristianismo inteiro, todas as suas vertentes, né? Então, naturalmente, todo mundo que tem uma fé, uma religião, uma espiritualidade, enfrenta essa questão que é você tentar explicar para as pessoas Deus e muitas das vezes não conseguir, né? Isso já aconteceu comigo. E naturalmente eu comecei a correr atrás para poder buscar como eu poderia ser mais eficaz. Existem sim livros escritos e questões que ajudam a elucidar, né? Eu não estou dizendo também que não há como explicar, mas eu vou passar para vocês e vou explicar para vocês agora isso, né? Por que não dá para explicar Deus, por que você tem que parar, inclusive, de tentar explicar Deus, partindo do princípio que é o seguinte, vamos pegar esse verbo que é explicar, né? Quando alguém fala que vai explicar, ela vai explicar algo, né? Você não explica alguém. Já parou a pensar nisso? Eu não falo, pô, me explica aí a tua mãe. Pô, como assim eu vou explicar a minha mãe? Como assim eu vou explicar a minha mulher? Como é que eu vou me explicar? Quando a gente usa o verbo explicar, você parte do princípio que você tem o domínio daquilo que você está falando. Para você poder explicar algo, você tem que ter o domínio. Senão você não consegue explicar, né? Para você explicar, você tem que entender. Entendeu, dominou, aí você explica. Então, quando a gente usa esse verbo explicar, pressupõe que você tem um domínio e que naturalmente você é superior, né? Porque para ter um domínio eu dominei aquilo ali, eu estou dominando, eu sou superior àquilo ali. Aquilo ali já é menor do que eu mesmo, né? Eu sou muito mais complexo do que aquele assunto. Aquele assunto é menor, está no meu domínio, está na minha posse. Eu tenho aquilo ali. Então, quando a gente usa o verbo explicar, você já se coloca num lugar de domínio daquela situação. As pessoas podem explicar equação de segundo grau. A gente pode explicar o mercado da música. A gente pode explicar como chega em tal lugar. Né? A gente consegue explicar tudo que é ciência, tudo que é científico, você consegue explicar. Por quê? Porque você consegue ter o domínio daquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, né, e pessoas já são muito mais complexas do que a ciência, né, naturalmente, você pode conviver com uma pessoa 30, 40, 50 anos e ela um dia fazer algo que você nunca imaginou que ela faria. Por quê? Porque pessoas não são explicáveis. Você jamais conseguirá, com método científico nenhum, entender o que se passa na cabeça e no coração de um ser humano, né? Você não consegue explicar quem você convive há muitos anos. Então imagina você explicar alguém que você acabou de conhecer. Quando a gente usa explicar, a gente não se refere a pessoas. Quando você vai falar de pessoas, o que você faz? Você conta sobre. Você fala a história de falar, ó, conhece o Rodrigo? Pô, o Rodrigo é um cara que tem um canal, que, trabalha com música, que é católico, que é casado, enfim, você vai contar a história daquela pessoa, né? Você vai falar sobre. Se você for uma péssima pessoa, você vai fazer fofoca, que não deixa de ser contar uma história, né? O problema da fofoca é que a pessoa conta uma história que nem sempre é verdade e que ela não fala pra pessoa, enfim, o vídeo não é sobre fofoca, mas é uma maneira de você contar sobre alguém, você falar da vida, você contar sobre. Agora, a melhor maneira de você conseguir falar de alguém não é só você falando, é você conhecendo. Pessoas não se explicam, pessoas se conhecem. Você não explica o Rodrigo, você pode conhecer o Rodrigo. E a melhor maneira de conhecer, encontrar. Você pode me conhecer aqui do canal. Então você já, naturalmente, você já sabe pela minha forma de se vestir, pela forma que eu falo, pelo meu corte de cabelo, de barba, né? Você já consegue me conhecer e já ter alguma ideia do que eu sou. Mas quem me encontra
Quem chega para mim pessoalmente e tem uma relação comigo e vê qual é o meu trato com a pessoa, como que eu falo, como que eu me porto, naturalmente me conhece mais, porque o encontro já é muito maior do que qualquer conhecimento de internet. Inclusive, esse é um dos motivos que hoje a gente tem uma geração totalmente piroca da cabeça. Por quê? Porque todo mundo acha que conhecer pela internet significa que ela conhece 100%, né? É o cara que fica na internet vendo vídeo sobre como é nadar, lê todos os livros sobre como é a natação, sabe como é que é a natação e nunca caiu numa água, né? Nunca caiu na água e nadou, pô. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo sobre natação, é nada perto de um mergulho, né? Um mergulho é infinitamente maior do que todo o conhecimento do mundo sobre natação, né? O conhecimento ele é importante, mas ele é submisso ao encontro verdadeiro, encontro pessoal, né? A experiência aqui, ó, que está acontecendo, ela é infinitamente maior do que todo o conhecimento. Então, quando a gente vai falar de Deus, para e pensa comigo, se a gente não consegue explicar uma pessoa, né, uma pessoa você já não consegue explicar. Você fala sobre, você fofoca, você conhece e você encontra, né? São os níveis ali que você pode se relacionar com uma pessoa. Pessoa você se relaciona. Se pessoas você não consegue explicar, você imagina Deus, porra. Se a gente está falando de um criador onisciente, onipotente, né? Qual é o outro oni? Onisciente, onipotente, tem outro oni que eu sempre esqueço. Onisciente sabe tudo, onipotente pode tudo e onipresente, está em todos os lugares, né? Se a gente está falando de um criador dessa magnitude, naturalmente ele tem uma dignidade igual ou maior que uma pessoa, né? Naturalmente. A gente consegue olhar para o mundo e ver que conforme a vida vai evoluindo, ela vai ficando mais complexa, né? Existe vida nos minérios, por exemplo, né? Minérios, existe vida no minério, né? Você olha ali uma pedra de carbono que a gente vai lembrar do segundo grau, tem a meia-vida, né? Ela vai se decompondo, tá rolando uma vida ali, né? Mas é uma vida menos complexa, por exemplo, do que de um vegetal, né? Um vegetal tem uma vida mais complexa do que de um minério, mas também tem vida, faz fotossíntese, né? Consegue se alimentar, né? Olha que louco que a planta faz, né? Ela com a água que cai, com o sol que cai, ela consegue produzir comida para ela mesma, né? Ela é fantástica. A gente não consegue fazer essa porra, a planta consegue, ela tem vida ali, né? Mais complexa do que a vida vegetal é a vida animal. Você olha para um leão, você olha para um elefante, para uma onça, naturalmente tem uma dignidade maior. Por quê? Porque tem mais complexidade. Depois da vida animal tem a vida humana, né? Que é muito, apesar de hoje ter todas as tentativas do mundo para dizer que a gente é só mais um animal, porra, é óbvio que não, né? A gente tem uma dignidade muito maior. Você nunca vai ver um elefante fazendo um vídeo pro canal do YouTube explicando, né? Como é que você explica Deus? Não existe isso, não existe linguagem, não existe memória, não existe, enfim, é infinita a diferença de um animal para o homem. Então o homem é muito mais complexo, a vida humana é muito mais complexa do que a vida animal. Naturalmente Deus, né, seria no mínimo igual, né, mas naturalmente ele é maior. Então se ele é maior, você jamais conseguirá explicá-lo, porque se fosse igual, você já não consegue. Você não consegue explicar o teu filho, você não consegue explicar a tua mulher, você não consegue explicar o teu professor, você consegue contar sobre. Imagina você explicar algo que é mais complexo do que você. Então, quando a gente fala sobre Deus, a gente tem que partir do pressuposto que você vai contar sobre, você vai falar sobre. E você vai conseguir falar sobre a partir do momento que você conhecê-lo. E para conhecê-lo, a melhor maneira é você encontrá-lo, né? Então, pare com essa bobagem de tentar explicar Deus, né? Você não vai conseguir, pô, é impossível. Você não tem pare de ser arrogante. Ah, não, eu vou te explicar. Não, pô, não tem como. Você consegue sim dar dicas, né, pistas, né? Você fala, cara, vai ler lá as Vias de São Tomás de Aquino, ou ler aquele livro do Edward Feser lá, Refutação ao Neoateísmo, né? Vai ler um pouco de Aristóteles, né, que acreditava também num Deus uno, né? Sócrates também acreditava, morreu por isso, inclusive, né? Por dizer que existia uma sabedoria, uma unidade, né, que ele chamava de Deus desconhecido ou Deus invisível. Vai ler esses caras, para você começar a entrar no outro campo, que é além da física, né? Além da ciência, que é a metafísica, né? Aristóteles tem um livro inteiro chamado Metafísica, onde ele vai falar sobre o que ele chama da primeira ciência, né? A ciência da qual vem todas as outras ciências. É a primeira de todas. É invisível aos olhos, mas que a gente, com um pouquinho de uso da nossa razão, algo que os animais não têm, a gente consegue chegar lá. Então, não estou dizendo também que você não consegue chegar nas evidências, você consegue chegar em Deus pelas evidências, mas você jamais irá conseguir explicá-lo, né? Você consegue falar, olha, o Rodrigo teve aqui, né? A minha mulher chega em casa, ela
consegue saber se eu estive lá. O meu chinelo tá fora do lugar, né? Eu esqueci de arrumar a cama. Ela fala, Rodrigo esteve aqui, acordou e saiu fora. Ela tem evidências da minha presença ali, mas ela jamais vai conseguir explicar. Olha, o Rodrigo é assim porque ele tirou o chinelo, porque ele tava... Não, aí vai ficar no campo da imaginação. Ela vai ter que falar comigo para poder entender. Vem cá, o chinelo fora do lugar, por quê? Né? Então, se com a minha mulher, né, que a gente mora junto, a gente tem que ter esse diálogo para poder se relacionar e entender a cabeça um do outro, por que você fez isso, por que você deixou de fazer aquilo, você imagina com Deus, porra. Naturalmente, você precisa dialogar com Deus. Mas como que eu dialogo com Deus? Porra, existe uma coisa, né, universal chamada oração. Né? Você vai fazer oração, você não precisa ir em igreja, você não precisa, né? O ideal, obviamente, é que você vá, eu sempre falo aqui, né? Vai, procura a paróquia mais próxima, não importa aonde seja, vai lá, se confessa, se batiza, né? Procura os sacramentos, né? Se batiza, se crisma, se confessa, começa a frequentar a missa uma vez por semana, não precisa falar com ninguém, não precisa ter amiguinho, não precisa mudar a tua vida, não precisa nada, só começa a fazer aquilo ali e, se possível também, seria fundamental você fazer oração, né? Chega no teu quarto antes de dormir ou ao acordar e conversa com Deus, pô, fecha o olho e fala com ele, fala só, meu irmão, eu não sei qual é, entendeu, tô até hoje aqui, nunca falei contigo, mas tô chegando aqui, tu vai se sentir obviamente um maluco, mas acredite, cara, o mundo é dos malucos, tá ligado? Se você for uma pessoa normalzinha a vida inteira, é natural que você nunca vai enxergar o que tem nesse mundo, e existem outras realidades nesse mundo que vão além do que a gente consegue enxergar. Então, pare de tentar explicar Deus. Você não vai conseguir, cara. E pelo contrário, você vai afastar uma pessoa de Deus nessa tua tentativa arrogante de achar que consegue explicá-lo. Seja submisso nesse ponto. Fala, olha, eu não consigo explicar, mas eu conheço ele, tá ligado? Se você quiser, eu te apresento, né? Como eu tô fazendo aqui pra você. Bom, vai lá, faz isso, lê isso daqui. Eu conheço, né? Pega aqui uma Bíblia, lê uma Bíblia, entendeu? Vai ler a palavra dele, mas eu não consigo explicar, cara. É muito mais complexo do que uma mente humana consegue compreender, né? A gente tem que entender que a gente, né? Nós não somos Deus. A grande luta do homem é que ele acredita que ele é Deus, que ele pode todas as coisas, que, né? O sonho do homem é ser onisciente, onipresente e onipotente, mas a gente não é. E toda vez que a gente acha que a gente cai do cavalo, tá ligado? Então, pare com essa bobeira. Não tente explicar Deus, porque você vai acabar afastando as pessoas. Uma ótima maneira de você explicar Deus é com a tua própria vida, né? Então, assim, não adianta você querer explicar Deus e você não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não pede licença, né? Se você quer explicar Deus, mas aponta o dedo pros outros, fala, ó, tu vai pro inferno. Essa é, inclusive, é a pior maneira. Isso aí afasta mais do que qualquer outra coisa. Inclusive, está lá escrito, né? Na própria Bíblia diz sobre isso, né? Que essas pessoas vão ter um castigo muito pior do que aqueles que não procuraram, porque essas pessoas afastam as pessoas da busca pela fé, da busca pelo verdadeiro Deus. Então, a melhor maneira de você explicar Deus, né? É explicar, mais uma vez em aspas, é você viver Deus. É você mostrar como que a relação dele com você está mudando a sua vida. A relação com as pessoas muda a nossa vida. Se eu te tacar agora na Alemanha e te deixar 2 anos lá na Alemanha, quando eu voltar daqui a 2 anos, provavelmente você é uma outra pessoa. Você já fala um idioma novo, você já tem práticas novas, vai mudar. O meio altera a gente. Né? As pessoas têm aquela clássica pesquisa que ninguém sabe se é verdadeira ou não, mas a gente consegue ver de forma empírica que nós somos a média das 5, 6 pessoas que a gente mais convive. Então, naturalmente, se você convive com Deus, e Deus é uma pessoa, né? Você naturalmente precisa ser uma média com ele, né? Imagina, na média das 5 pessoas agora tem um elemento que é Deus. Pô, se você não tiver uma evolução espiritual, uma evolução humana, porra, você tá convivendo errado, entendeu? Você não tá convivendo com Deus, cara. Porque, pô, ele é Deus, né? Então, se você estiver convivendo com ele, naturalmente você vai melhorar. Então, a melhor maneira de você explicar é a sua vida mudando, é você mudando, você sendo uma pessoa melhor, mais educada, mais gentil, mais sincera, mais firme, né? Honrando seus compromissos, honrando a sua palavra, trabalhando bem, né? Se dedicando, se sacrificando para os outros. Naturalmente, as pessoas vão começar a olhar e vão falar, meu irmão, o que é isso? Aí você fala, olha, eu tenho um amigo aí novo, entendeu? Que é um pai, na verdade, um pai para mim, é um cara aí que você vai adorar conhecer, entendeu? Toma aqui esse livro aqui, abre aí, ó, Novo Testamento, Mateus, começa a ler. Esse cara chama Jesus, pô, gente boa pra caramba, vai lá que você vai se dar bem. Então, essa é a melhor maneira de você explicar Deus, tá? Não tente explicar, não seja arrogante a esse ponto. Vai por mim, porque eu já tive várias situações, já errei muito nisso. Tentei muito explicar algo que é inexplicável, porra, não tem como. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Valeu.